Pai Todo-Poderoso e Santo, graças te damos, Senhor Deus, por mais um dia na tua casa, na tua presença e por mais uma aula de escola bíblica dominical. Vem nessa manhã, Senhor, falar conosco, nos derramar a tua graça, através do teu Espírito Santo, nos ensinar, nos capacitar a fazer a tua obra, Pai, nessa noite. Abre o entendimento, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos. Abre o nosso entendimento também, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos dar a cristã. Hoje a lição é a lição 3. Quem vai dar essa lição é o presbítero Ailton. E a gente vai louvar aqui o hino de 227. Botei daqui, 227. E com isso. Bota eles cantados, não conheço muito não. 227, tá? Essa posição. Aumenta aqui, por favor. Glória a Deus. Deus amou de tal maneira este mundo sofrendo, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que tem mais vida eterna tem. Quem em Cristo prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Amém. 437, 437 data cristã. Eu também não conheço ele. O dom celeste. Aleluia.
Dona Beatriz, presente, né? Está falando da apóstola presa, né? Presente. Davi Henrique, bença pai, presente, né? Bença hoje, né? Eu sou um pai chato mesmo nessa parte, não preciso. Elisângela da Silva, amém. Josiane dos Santos, não chegou ainda. Ela vai voltar outra. Lucineide Maria, Luana Maria, minha letra também faltou novamente. Maísa Sofia, vamos ver. Maria Cícera, está no Pai Nosso Natal. Maria Adriana, está Catiane Maria, amém. Severina Cedri Santos, Veridiano da Silva, amém. Glória a Deus. Só tomada muito, não, né? Ela chegou agora ali, a Georgiana ali. Amém. Vamos lá, gente, responder a lição da semana passada. Catiane, responda. Em nome de Jesus. A lição passada foi a lição 2, que falou sobre Deus o Pai. E a primeira pergunta é: como Deus se identifica no Antigo Testamento? Olha só, né? Deus se revela pelos nomes, pelos atributos e pelos atos. Certa resposta. Amém. Irmã Thalia, segunda pergunta. O que afirma o credo de Atanásio, século V, a respeito das três pessoas da Trindade? Olha só, né? Nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra, e nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e iguais. Essa é a resposta. Irmã Luana Maria, responda a terceira pergunta. Não. A terceira. Fez as outras. Então, peraí, vou passar para você responder a outra. Irmã Severina, responda a terceira. Peraí, o que significa a expressão dita por Jesus, eu e o Pai somos um? Amém. Né? Significa que o Pai e o Filho compartilham a mesma natureza divina, embora sejam pessoas distintas, né? Certa resposta. Número 4, mano. O que são os atributos incomunicáveis do Pai? Amém, né? Então, as qualidades exclusivas da divindade, né? Autoexistência, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença e tantas outras, né? Mas essas são as principais, né? Deus é fiel, né, irmão? A última pergunta, diaconisa Lucineide, responda, por favor. O que são os atributos comunicáveis do Pai? Nem demorar muito, ela daqui para frente. Ela responde, eu já passo bastante para qualquer coluna. A última pergunta, viu? O que são os atributos comunicáveis do Pai? Amém, né? São virtudes divinas que Deus compartilha de forma limitada, limitada com suas criaturas, como santidade, amor, fidelidade e bondade. Amém, irmãos?
Vocês agora vão ficar com o professor Anaílton. Eu vou sentar ali um pouquinho para ouvir também. Amém? Está com a oportunidade, deixa eu tirar meu material. Vamos lá aqui. Pode ser hoje, irmão, para todos. Espero que os irmãos compreendam a aula hoje. Nós vamos falar hoje na lição 3. Eu tenho que saber porque o pastor, o irmão, louvou da árvore. Eu queria saber louvar. Texto áudio, vamos ler novamente, para poder virar para o ler. Diz que o segundo texto o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Livro de 1 João, capítulo 4, versículo 9, vai ser por isso. De verdade prática, o envio do Filho revela o amor do Pai e é a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a doação dos crentes. Amém? Irmão, qual foi o maior presente que os irmãos já receberam? Irmãos, qual foi o maior presente que os irmãos já receberam? Ninguém sabe? Salvação. Isso aí. O maior presente que nós já recebemos foi a salvação eterna que Cristo nos deu através do Pai. Deus, a Bíblia diz aqui, vamos ler aqui, leitura aqui, que passa. Eu vou dar o contato para os irmãos, cada versículo para os irmãos. João 3, o versículo 16, quem vai ler é a nossa irmã Bruna primeiro. O 17 é a irmã Elisângela. E o capítulo 4 do primeiro epístola de João 9, que vai ler a nossa irmã Veridiana. E o 10 a irmã Tatiane. Gálatas 4, versículo 4, a irmã Rosiane. E o 5 a Diaconisa Neide. E o 6 a irmã A. A irmã Tia, amém? Pode ler, irmão. Ele vai ser o primeiro temporada? O senhor vai ler o primeiro episódio de João, capítulo 4, versículo 9. Vai ler primeiro a irmã. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. A irmã de Abraham, sim, a irmã Tatiane. Esse envio do Filho que Deus enviou para nós, a salvação, foi um plano isolado ou foi um plano redentor de Deus para o mundo? Já vinha sendo planejado ou foi algo que os irmãos leram aí e a Bíblia não devemos falar no versículo 16, João 3, que a gente leu? Porque Deus andou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que quer ser salvo, primeiramente tem que ter a fé em Deus, tem que crer em Jesus, que o Pai enviou o Filho para a salvação da terra.
Mas a primeira coisa é crer. Quais são os requisitos para nós herdar a vida eterna? Quais são os requisitos? Ele falou uma a fé, a confissão e o arrependimento. Se aí você não crê que Jesus Cristo veio para a terra para morrer pelo nosso pecado e nos purificar através do seu sangue, a gente não vamos ser salvos. Mesmo que você tenha sido visto Jesus Cristo, ouvido Jesus falar, as pessoas pregar o seu evangelho, e você não crê que ele morreu na cruz pela sua vida, para você ter a salvação, não ter o arrependimento nem a confissão de pecado, não vai ter, irmão, salvação. Porque é necessário crer. Porque a Bíblia nos fala aqui, ó. Vamos lá, no versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Para nós viver em Cristo, nós temos que primeiramente crer nele. Vamos lá, para a gente ver. Introdução. Vamos ler aqui um pouquinho. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade manifesta o amor divino e reafirma a perfeita unidade da Santíssima Trindade. Na missão da salvação, ao longo desta lição, vamos estudar como o envio do Filho unigênito revela a suprema expressão do amor de Deus, o cumprimento da plenitude dos tempos e a atuação harmoniosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano redentor. Nós vamos aprender hoje sobre como compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus. E no segundo tópico vamos aprender reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E no terceiro tópico nós vamos aprender a identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Eu vou dividir em 3 grupos e cada tópico aqui eu vou, depois que ler o primeiro tópico, eu vou perguntar ao grupo aonde é que os irmãos identificam a Trindade de Deus. E cada tópico aqui eu vou separar com o grupo. Vai ter que ir para aqui, porque eu queria participar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro grupo vai ser tornado a irmã Pri, a irmã Beatriz e a irmã de azul. E o pastor João. Vai ser 4. Vai ficar um grupo a menos. A mais, vamos fazer assim. Porque vai ser 13. Aí vai ser a irmã Elisângela e a irmã Josiane e o irmão Eliane e as 3 irmãos lá atrás. Só que vai ficar com uma mais é o pastor. Amém? Vamos lá. Primeiro tópico. Primeiro tópico, o envio do Filho e o amor do Pai. O amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. No livro de João, capítulo 13, versículo 16, o verbo grego para este amor é o agapao, e é o substantivo ágape, expressa a natureza essencial de Deus. No livro de 1 Epístola de João, após nós ler lá na leitura bíblica em classe, é a busca pelo bem-estar de todos. Livro de Romanos, sempre quando é livro de Romanos, capítulo 15, versículo 2. Romanos 15, versículo 2.
De onde é que vem essa comunicabilidade através da gente? Como é? Porque nós estudamos a semana passada. Quais são deixa eu ver aqui. Vai ficar bem melhor, né? Quais são esses atributos de comunicavam de Deus para nós? Nós estudamos semana passada. Aqui. Quais são? De onde é que vem esses atributos? Vem de quem? Vem de Deus? E no livro de Romanos 15, 2, fala sobre o que aí? Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como algo. Está dizendo que é o seguinte, está dizendo que nós temos que ter esse amor para o próximo. A Bíblia é bem clara, esses atributos de Deus só vêm através de quem? Do Espírito. Do Espírito Santo, entendo que eu vou perguntar aonde é que está sendo falado aqui a atividade da Santíssima Trindade de Deus. Essa pergunta você primeiro que tem mais pessoas. Você pergunta para quem tem mais pessoas e eu creio que vocês vão identificar. Vamos lá. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente dignos. Louvado seja o nome do Senhor. No livro divino, 2022, no parágrafo 395, ele ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido. Olha só o amor de Deus para o mundo. Porque a gente vai ver lá no livro de Gênesis que Deus olhou para a terra e viu Noé. E achou graça na marca de Noé. E mandou que Noé fizesse uma arca. Mas se Noé não fosse uma pessoa que tivesse fé e que não obedecesse à voz que ele escutou. Porque a Bíblia diz que a salvação é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se ele não tivesse fé de ouvir a voz do Senhor e ter discernimento de que aquela voz que estava vindo da parte dos céus, ou seja, do vento, não sei o que ele falou com ele, sei que falou em voz audível, e a Bíblia diz que ele obedeceu a voz e começou a confiar. E depois dali ele começou no céu, no meio para aqueles que ainda não quiseram acreditar naquilo que ele estava confiando. Então, que aquelas pessoas fizeram o quê? Quando veio de novo, ele correram, pereceram, porque não quiseram ouvir aquilo que, através da ordem de Deus, e Noé fosse ministrar para a pessoa arrepender, porque vai vir aí um dilúvio, e esse dilúvio vai encher a terra. Mas as pessoas não quiseram ouvir. É por isso que Deus, ele enviou seu Filho, não por mérito de amor por nós, mas sim por amor ao mundo, e amor ao povo que estava aqui, e amor ao Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês não estão compreendendo, irmão? Se tiver compreendido, pode perguntar, irmão, mas por quê? Pode perguntar, irmão. Em nome de Jesus, olha só aqui, no livro de 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado, está vendo aí? Que diz aqui? Não que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou enviando o seu Filho para a apropriação pelo nosso pecado. Foi através da apropriação do Filho que veio a salvação eterna para a gente. Aí quando nós começamos a ler aqui mais a revestir, olha só. Amou o mundo rebelde e perdido. Enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí vamos lá, quem é que pode aí ler o livro de João 17? É porque a gente fica atrás na Bíblia, mas não pode tratar. Como é que nós podemos compreender esse versículo aí? João, capítulo 3, versículo 17. Olha só. Mas só que quando Jesus veio para a terra, aqueles que foram escolhidos por Deus para receber Jesus, ele
reconheceram Jesus como messiânico ou rejeitaram ele? Rejeitaram, irmão. Então, todo aquele que não quer acreditar que Jesus Cristo veio para salvar o mundo, infelizmente, esses vão condenar. A Bíblia diz: todo aquele que crê, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado. Está vendo aí? Quem não crê em Cristo já está condenado. Não é só apenas você conhecer de ouvir. Eu já ouvi Jesus, já sei. Tem que ter um relacionamento com ele. Ninguém tem acesso ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E ninguém tem acesso a Jesus a não ser pela pedra qual ele rogou o Pai para que ele viesse para o Salvador. Não tem condição, porque através do Consolador que Jesus Cristo enviou para a terra, é através dele que nós vamos ter o anseio de se aproximar de Jesus. E quando a gente se aproxima desses dois seres, automaticamente o nosso corpo vai ter esse anseio de se aproximar de Deus. Porque na revista passada nós ficamos sobre o corpo, alma e espírito. A alma tem emoção, a alma tem desejo. Não é isso? Não tem condição de a alma ter emoção se ela não estiver ligada no corpo e no espírito. Porque se não tiver corpo e espírito, a alma ela fica imperecível. Então é necessário que você compreendamos que nós só temos salvação através do Filho. Vamos lá, compreender novamente aqui. Esse amor alcança toda a humanidade e é incondicional, plenamente glorioso, sacrificial e absoluto. No livro de Efésios 2,4, o que é escrito lá, eu vou ler para os irmãos. Efésios 2, capítulo 4, olha só o que diz aqui. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estávamos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça, e é pela graça que vocês são salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas quem é que quer ser salvo pela graça? Quem é que quer esse Jesus na vida? Ninguém quer isso. Porque a gente prega aí e as pessoas rejeitam ele. Eu digo isso porque eu cultuo lá na rua e muita gente para, ouve, mas quando a gente fala apelo, as pessoas dizem hoje não. Hoje eu não quero porque eu vivo no coração e está ali negando a Cristo. Porque todo aquele que pensa que está negando a Jesus, é quando ele vier e dizer: eu não quero Jesus não. Você já está negando Jesus Cristo quando você diz: eu não quero ele agora. A pessoa aceita Barrabás e nega Cristo sempre. Barrabás era um ladrão, furtava as coisas, andava do que ele queria. E as pessoas querem andar assim. Preferem ressuscitar Barrabás e sempre negar Cristo. Então esse amor de Jesus Cristo na nossa vida foi tão grande e mesmo assim as pessoas não querem reconhecer esse amor. Preferem andar de acordo com a sua concupiscência. O que é que fala no livro de Isaías? Capítulo 5, capítulo 8, versículo 21 e 22. Diz o seguinte: ai daqueles que são sábios aos seus próprios conceitos e são sábios aos seus próprios caminhos e aconselham os seus próprios conselhos. Então é necessário que você venha nos entender que quando é você reconhecemos o amor de Deus na nossa vida e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, quem vai nos guiar no nosso caminho agora é o Espírito Santo. E é onde aí que vem a Trindade, Pai, Filho e Espírito. É onde a gente compreender isso tudo, porque a primeira lição é sobre isso: o envio do Filho e o amor do Pai. O amor do Pai estava na onde? O amor do Pai estava na onde? No Filho. Deus não amou a humanidade por nosso mérito, não, foi o mérito de Jesus. Porque ele tinha prazer. O que foi que ele falou lá no livro de João, no livro de Mateus? Quando ele se batizou nas águas, quando ele foi para o Jordão, quando ele saiu, nós ficamos aqui na primeira lição. Quando ele estava saindo, Deus fala com Jesus Cristo em voz audível. Ele diz o quê? Esse é o meu filho, a quem eu me comprazo. Ele tinha prazer no filho. Ele tinha prazer e tinha confiança de enviar ele para a terra, porque ele sabia que ele ia cumprir.
e obedecer às ordens dele. Porque, irmão, se ele fosse confiar na humanidade, ele confiou em um momento, vamos falar assim, em Noé. A primeira vez que Noé teve, quando ele botou os pés na terra, ele foi o quê? Plantou um pé de vinheira e se rebelou-se. Jesus ele obedeceu os propósitos do Pai e cumpriu aqui na terra. Então é necessário a gente compreender isso. Foi pelo meio do Filho, que no livro de Efésios vamos falar aqui, que antes de você vivia morto por causa de sua desobediência. Por isso que Deus enviou seu Filho para obedecer a Ele e mostrar que é possível fazer a vontade do Pai na carne. Ele irmão aí, sério, está lá no livro de Efésios, é o livro de Filipenses 2, capítulo 2 de Efésios, de Filipenses, está escrito lá. Quem é que pode ler aí? Filipenses 2. Versículo 5, versículo 6. Quem é que pode ler aí? E só que havem embora o mesmo sentimento de Deus também que Jesus. Capítulo 2, pastor, versículo 5, 6 e 7. Filipenses 2, 6 e 7. Sim. E sempre tem forma de Deus, não tem preocupação de ser igual a Deus, mas seja assim mesmo. E nenhuma reputação não toca a morte certa, não se semelha. Está vendo aí, irmão? Jesus Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. E a Bíblia diz que ele era 100% Deus e 100% homem. Ele se esvaziou-se do 100% de Deus e ficou 100% homem. Para dizer o seguinte para você: não é possível agradar a Deus na carne. E por que ele se esvaziou-se de Deus? Para sentir dor, irmão. Porque ele 100% Deus, ele não ia sentir a dor da chicotada nas costas. Está entendendo? Ele não ia sentir nada disso, mas por amor ao Pai, pela obediência que Deus Pai colocou sobre a vida dele, e o propósito de morrer por nós na cruz, ele diz assim: eu vou fazer a vontade do Pai. Eu vou se esvaziar de mim e mostrar para os discípulos que é possível fazer a vontade do Pai na carne. Então, se ele disse o seguinte assim: serei santo, quando eu sou santo, então ele não colocou nada impossível para a gente. Porque Deus, ele não ia fazer isso conosco. Se ele disse que nós poderíamos ser santos, é porque é possível você ser santo na terra. Ele não deu até forte, é forte, não. O que foi que ele falou no livro de Mateus 16, 24 para o discípulo? Vocês querem me seguir, irmão? Ó, pegue a cruz, negue a si mesmo e siga-me. Porque todo aquele que quer receber toda aquilo que está no mundo vai perder a vida. Mas todo aquele que perde a vida por causa de mim, esse vai recebê-la. Mas para receber a salvação, então é necessário em você, irmão, fazer que o amor do Pai se manifeste em nós. Esses são um dos meios comunicativos que Deus tem para conosco, é um dos atributos dele para nós. Os atributos do Pai, nós estudamos isso aqui, no pastor de outra aula, é a santidade, fidelidade, bondade e amor. É tudo então que o pastor irmão, ele manifestou a vontade dele, que vem do Pai no Atacatão. Colocou o rapaz lá no Atacatão. Essa vontade veio de quem? De Deus. Você acha que o pastor irmão, se fosse estar a vontade dele, dava? Não. É porque ele tem o Espírito Santo na vida dele. Está entendendo? E ninguém tem isso a não ser enviado pelo Espírito. Esse é um dos frutos do Espírito Santo. Vamos lá. Vou terminar esse tópico aqui. Todo dia eu vou perguntar onde é que os irmãos vão encontrar que está. Eu estou explicando, é para os irmãos estacionar depois que eu vou perguntar. Segundo ponto, a iniciativa soberana de Deus, desde a eternidade, antes da queda do Éden, Deus traçou o plano de redenção em Cristo. Livro de Efésios 1, versículo 4 e versículo 5. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. Livro de 1 Pedro, deixa eu ler aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 20. Eu vou ler aqui para os irmãos.
fica vazio e herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perde o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, desde o último tempo, foi revelado por causa de vocês. Está vendo aí? O amor do Pai no Filho foi revelado por amor de nós, porque Jesus, Deus, ele, como Deus criou a gente, Ele nos criou para a sua glorificação, para glorificar o nome dele. Mas quando Eva e Adão pecaram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar a culpa um no outro. Porque eu creio que se Adão e Eva reconhecessem os seus pecados, eu creio que ele ia ser expulso do Éden. Está entendendo? Ele ia ser expulso porque ele pecaram. Se ele não tivesse sido expulso do Éden, ia ser o pecado eterno, não ia ter salvação para mim e para você. Não ia ter uma salvação para mim e para você se eles continuassem no Éden. Mesmo que ele falasse a verdade. Porque ia ser um pecado eterno. Aí deixou o quê? Tirou o corpo glorioso deles e expulsaram do Éden. E aonde veio a salvação salvífica em Cristo. Foi através do sangue de Jesus. É por isso que nós temos que compreender que o sangue que foi derramado na cruz não foi um sangue qualquer. E às vezes nós brincamos de ser preto. Às vezes nós não compreendemos esse valor que Deus derramou sobre a minha vida e a sua vida. Tem alguma pergunta, irmão? Vamos lá. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo seu eterno propósito de redenção. No livro de Efésios 1, versículo 9. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiação pelos nossos pecados. Livro de 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Romanos 3, 24, 25 e 26, vamos lá ler. Romanos 3. E versículo 26. Sai do 26 foi? Deu 26. Para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Está vendo aí? É daquele que tem fé, daquele que crê nele. Então é necessário, a Deus nos abençoe com essa vida espiritual aqui, ó. A vida celestial. Vamos lá ler aqui. Efésios 1. É poder até não poder. Olha, nossa aqui Jesus Cristo nos deu depois da morte dele aqui. Todo louvor, todo louvor seja dado a Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos acolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Está vendo? Deus em Cristo Jesus nos escolheu para viver com ele sem culpa diante dele. E essas bênçãos espirituais, quais são essas bênçãos celestiais que Deus nos deu? Irmão, nós estamos lendo aqui no tablet, eu creio que a gente não está aprendendo. Quais são essas bênçãos espirituais que Deus nos deu? Essas bênçãos celestiais. Nós não tínhamos, nós lemos o livro de Efésios, capítulo 2, e versículo 1, nós lemos Efésios 2, versículo 1. Qual foi essas bênçãos
promessa. O celestial que Deus me deu antes, mas não tinha promessa. Mas através da morte de Jesus Cristo, eu tive uma promessa. Antes, nós tínhamos sobre a nossa vida a ira de Deus. Mas através do sangue de Jesus Cristo, está o livro de Efésios, se você for ler. Mas através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós temos a promessa e a ira de Deus foi derrubada. Entre que havia uma parede, no livro de Efésios está escrito isso, havia uma parede entre nós e Deus. Mas depois que Jesus Cristo morreu na cruz, foi derrubada a parede entre Deus e os homens. E ali nós temos a promessa de herdar a vida eterna. Mas não tinha, essa foi uma das bênçãos celestiais que nós herdamos em Cristo. E é necessário a gente compreender essas coisas, porque muitos hoje que não conhecem Jesus só por ouvir a pessoa ministrar. Para você ver, a pessoa não conhece esse aspecto espiritual. Então é necessário a gente compreender, por isso que é bom a gente ir para a escola bíblica e aprender todas essas coisas. Porque eu aprendo com os irmãos e os irmãos aprendem comigo. Então, quando a pessoa está vindo para aqui, para a escola bíblica, e eu aprendi com o pastor João, com o presidente Caí, que eu passar lá também, para a igreja. Amém? É necessário a gente buscar mais. Porque a gente não administra Jesus Cristo por mente humana, mas sim pelo discernimento do Espírito. Isso está no livro de João, capítulo 14, versículos 25 e 26. Quem é que pode ler? Os irmãos entenderam a palavra. Leia aí, vocês vão ler. João 14. Sim, lê aí, por favor. Temos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está vendo aí, irmão? É através do Espírito Santo de Deus que ele vai revelar o que Jesus Cristo deixou aqui na terra para você. A gente aprende com o Espírito. Mas como é que nós vamos aprender com o Espírito Santo se você não tiver intimidade com ele? Como é que você não ter algo revelado de Jesus através do Espírito se você não tem uma comunhão com Jesus e com o Espírito? Então é necessário você buscar e ter relacionamento com ele. Porque Jesus Cristo deixou bem claro, olha, quando for ler a palavra, não apenas estude, mas leia e examine ela. Você tem que ler a palavra de Deus e entender cada palavra, cada ponto e cada palavrinha que Paulo, os discípulos foram inspirados pelo Espírito Santo e deixou na palavra de Deus. Porque a gente hoje em dia, quando não lê a palavra de Deus, vai ler a Bíblia como testemunho qualquer coisa. Mas a Bíblia é espiritual. Só compreende aquilo que está escrito quando você toma sua intimidade com ele. Porque é ele que revela. O irmão acabou de dizer aqui. Livro de João 14, 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, que é o Espírito Santo, como meu representante, ele lhe ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo que eu lhe disse. Tá vendo? Tudo que Jesus Cristo deixou para o discípulo, quando os discípulos fossem cheios, revestidos de Espírito, automaticamente o discípulo ia lembrar tudo que Jesus Cristo falou. E é onde aí vai entrar a trindade. Eu estou falando, ensinando aqui, já estou mostrando onde é que está a trindade, porque eu estou perguntando aos irmãos. Vamos lá, terceiro ponto. O envio do Filho e da trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, no livro de João 3, 17, 18 e 34, a ideia aqui é de um presente glorioso de Deus. Foi por isso que eu perguntei, qual foi o maior presente que os irmãos receberam? O maior presente de Deus que nós temos nessa vida eterna, nós temos o Consolador da nossa vida e ainda temos a certeza de herdar a vida eterna, através do Consolador. O Pai ofereceu uma dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Essa doação não implica hierarquia da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. No livro de João, 1, versículo 1, 10,
versículo 30 e o 14, 26, da qual o irmão Veridiano leu. A distinção observada e funcional relacionada ao plano da salvação, o Filho é enviado para realizar a redenção. Essa dinâmica revela a harmonia e a unidade da Trindade. Uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus triuno que resplandece em toda a história da salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois que eu terminar, eu vou perguntar. Vou terminar com os três pontos. Segundo tópico. É diferente da minha aula, minha paciência comigo. Eu não vou tomar vários assuntos, eu só foco aqui. Então, no dia depois, não tenho uma graça maior que a minha. Vamos lá. O Filho é a plenitude dos tempos. Primeiro ponto. A preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Livro de Gálatas 4, versículo 4, quem pode ler? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Peraí. Vamos lá. Por que está falando de lei? Aí. Porque foi necessário, Jesus Cristo vir, para cumprir tanto a lei dos homens, também quanto a lei de Deus. Para mostrar para o povo de Deus que a lei a qual ele estava cumprindo não estava satisfazendo a vontade de Deus. Porque os judeus, os fariseus, os escribas, estavam colocando não apenas cargas sobre as pessoas, mas sim querendo que as pessoas cumprissem uma lei, né, que passava daquilo que Deus tinha botado na mão de Moisés. Passava além da lei de Moisés para com o povo. A lei de Moisés foi o seguinte: a lei mosaica, que era cumprir o mandamento de Deus, o mandamento do Senhor. Tem várias coisas, que era onde está a lei de Levítico, também da lei de Gênesis, que é amar Deus sobre todas as coisas, não falar com Deus e por diante. Mas o povo aqui, lá no povo de Judá, Israel, os fariseus estavam colocando tanto peso no povo, que foi necessário eles olhar para o mundo e dizer o seguinte: eu vou enviar meu filho, que vai nascer de uma mulher e vai cumprir tanto a lei dos homens e também vai cumprir a minha lei. A lei dos homens era tão grande, irmão, que queria oprimir as pessoas. Cobrava imposto demais para o povo. Olha só, e Jesus chegou lá e disse o seguinte: olha, dá de César que é de César, vai cobrar justo, ele é justo. Mas as pessoas não queriam compreender isso. Quando Jesus Cristo ia lá confrontar eles, ele dizia que estava trazendo um ensinamento que não era para aparecer. Mas Jesus estava mostrando verdadeiramente o verdadeiro evangelho, a verdadeira luz. Mas o povo estava com zero, que não queria enxergar isso. Foi por isso que ele falou no livro de Lucas 19, 41. Quando ele sobe no templo, e olha para o templo, ele sobe no monte, olha para o templo, e se apenas vocês reconhecessem quem vos visitou. Mas isso está encoberto aos vossos olhos. Está lá no livro de Lucas 19, 41. Porque o povo estava cego, não estava conhecendo Jesus. E aquele momento que Jesus Cristo vai para a água se batizar, ele queria mostrar para o povo que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias, a qual Deus enviou para a terra, mas o povo não estava enxergando. E queria se comunicar com os pecadores, mas as pessoas não quiseram se comunicar com ele, rejeitaram Jesus. E aí você temos esse privilégio de não ter conhecido Jesus fisicamente, mas conhecemos dele através da palavra. O livro de João fala isso. João é Pedro que fala. É o livro de João mesmo, 14. E diz que ele e você são privilegiados
por meio de ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo está aqui orando pelos crentes. Ele vai orar e começa a orar por ele, depois orar pelos crentes e fala para o discípulo: olha, não vi um povo aí que eles não creem em mim, não por ver, mas sim por crer a palavra de Deus. Por estar ouvindo a palavra de Deus, eles não creem em mim. E vocês não creem, aventurado por causa disso. Vamos lá para a igreja. Determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego único, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular no judaísmo. Apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Lucas 2, versículo 25 e 38. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Está vendo aí, não? E tudo que eu falei tem tudo a ver com o que eu estava falando aqui. Como o aluno já tinha criado um momento ali, um cenário de salvação em nome do Senhor Jesus Cristo, de execução, de construir estradas de comerciais. Olha, nós vamos criar um comércio aqui para que o povo venha nos beneficiar, nos expor em dinheiro. Mas só que o povo a qual conhecia verdadeiramente a lei estava fazendo a vontade do povo de Roma. E quem era esse povo? Os escribas, os fariseus, estavam indo de acordo com os pensamentos romanos. E aonde que Jesus Cristo vê? Jesus Cristo não, perdão, Deus vê aquilo pelo amor do Filho. E diz o seguinte: eu vou te enviar para que através do teu amor, do teu sangue, da tua conduta, da tua obediência, do teu próximo Deus contigo, eu vou te enviar para salvar essa humanidade. Aí é onde Deus ele mostra o Filho e revela o Filho ao povo, ao futuro interno, conhecer Jesus. Vamos lá. Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Livro de Atos 17, versículo 26. Atos 17, versículo 26. Eu vou ler aqui. De um só homem, ele criou toda a nação da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceria e por quanto tempo o seu propósito era que a nação buscasse a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nós, de nenhum de nós. Olha só, aqui Paulo está falando para a igreja, para a cidade de Tessalonicenses, na cidade de Atenas. Paulo chega em Atenas e lá ele vê um Deus. E abaixo desse Deus está lá o nome, Deus desconhecido. Então começa a ensinar o povo. Como é que você adora um Deus desconhecido? A qual Deus que nos criou através de um homem só, que foi Jesus. Como foi que o homem foi criado? Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Foi Deus Pai, Filho e Espírito começando ali. Nós Deus formado do Pai. E Paulo está ensinando isso para o povo de Atenas. Ah, vocês estão adorando um Deus estranho. Vocês estão adorando ali que eu passei por ali, viu Deus, e abaixo do nome desse Deus já está Deus desconhecido. Como é que vocês estão adorando um Deus desse? A qual Deus que nos criou através de um homem, que foi Jesus Cristo, que estão ensinando, né? E eu e você viemos adorar só a Ele, viemos adorar a Deus vivo, e o povo não quiser dar ouvido a Ele. E é assim o tempo de hoje. Mesmo pastores, líderes, qualquer ministério, ele ensinando que Jesus Cristo é o caminho, muitos ouvem, mas não querem ouvir. Então é necessário que você viemos compreender
de onde vem esse grande amor por mim e por você. Mas tem que compreender essas coisas. Em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos lá. Segundo ponto. O filho nascido sobre a lei. As escrituras afirmam que o filho veio nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4, versículo 4, nós dois. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu nossa natureza humana. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Cumpriu-se assim a profecia: este a virgem conceberá e dará à luz um filho, de Isaías 7,14 e Mateus 1,23, mostrando que sua vida foi obra soberana de Deus. A declaração nascido sobre a lei significa que Jesus Cristo cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem transgredir em momento algum. Está vendo aí? O povo, os escribas, os fariseus, ele não estava cumprindo a lei do jeito que Deus queria que eles cumprissem. Mas ele estava transgredindo a lei, colocando peso no ser humano, como eu falei, cobrando demais coisas, botando peso. Só vai vir aqui com o tempo aqueles que são sadios, os que são enfermos, vai ficar na última cadeira. Olha só, aonde a lei de Deus é salvar aqueles que estão perdidos, salvar os que estão enfermos, e por aí vai. Jesus Cristo, ele cumpriu tanto a lei do homem e também a lei de Deus. Vamos lá. Ele foi o único homem que cumpriu plenamente a lei de Deus, sem transgredir em momento algum. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Hebreus 7, 26 e 27. Hebreus capítulo 7, nós já pode ler. Hebreus 7, versículo 26 e 27. Porque nos convinha tal como sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais firme do que os servos, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo futuro, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Olha só, tá vendo aí? Antigamente, os fariseus colocavam esse peso nas pessoas. Mas Jesus Cristo veio como sumo sacerdote verdadeiro, dizendo o seguinte: olha, você não vai precisar mais fazer sacrifício pelos seus pecados. Eu mesmo vou me oferecer a favor de vocês. E por aí a gente entende que Jesus, ele foi o único ser a cumprir. Vou falar de novo para os irmãos compreender. Ele fez cumprir que através do seu sangue, da sua morte, nos deu esse benefício de chegar até ele, não fazendo mais sacrifício de animais, mas sim sacrifício com a nossa boca, dizendo assim: Senhor, eu confesso que o Senhor foi o único que morreu na cruz do Calvário, perdoa os meus pecados, e através dele vocês são sacerdote eleito. Olha só, geração eleita, sacerdote real, feito por Jesus. Então é necessário que você venha compreender isso. Vamos lá. Terceiro ponto, adoção de filhos. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filho adotivo. Cristo é o único Filho de Deus, por natureza, e os crentes tornam-se filhos por adoção. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza
e foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Livro de Efésios 1, versículo 5. O Espírito de adoção habita os salvos a quem clamarem, Abba Pai, está vendo aí? Nós só tornamos filhos quando você clamamos a Pai e reconhecemos Jesus como nosso Salvador. A partir do Filho, nós nos tornamos filhos adotivos através de Cristo, que é o verdadeiro Filho de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Estou vendo os irmãos assim, caladão, pode até lutar, irmão. É um sonho. Está com sono? Trabalhei de noite. Vamos lá. Sinopse. Na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, cumprindo as profecias e proporcionando redenção e adoção como Filho de Deus. Terceiro tópico. Nós estamos finalizando já. Só ligeiro, não sou muito profissional. Mas o João ele vai voltando muito assunto. É uma assunto que ele vai buscar, não sei na onde, mas ele dá graça. A trindade no plano da salvação. A vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho vem ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Livro de João 6,38. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai deu se perca, mas tenha a vida eterna. E quantos estão se perdendo mesmo estando na presença de Deus? Tem um bocado de irmão que mesmo falando que segue a Cristo, estão perdidos dentro da igreja. Estão perdidos. Como assim, irmão? Porque muitos dizem o seguinte: eu conheço a Deus. Eu já compreendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas se você for perguntar a ele, mas como foi que você foi adotivo através de Jesus? Como você se tornou filho adotivo através de Jesus? Como foi? Como se tornamos esse filho adotivo? Nós adotivos. A minha leitura é ruim, mas dá para compreender. Mas dá para compreender. Como foi? Antes as pessoas que reconheciam Jesus Cristo como Filho de Deus, ele tinha que fazer o quê? As pessoas que não eram circuncidadas, ele tinha que circuncidar para ser aceito na identidade. Mas através do sangue de Jesus Cristo, não precisava mais disso. Não precisa mais disso. Circuncidar. Se você precisasse disso, aí você tem que circuncidar hoje. É por isso que Paulo fala que os gentios, Paulo enfatiza isso, que ele não precisa mais. Por meio de quê? Da morte de Jesus. Se você for perguntar isso para a pessoa que está dentro da igreja, ela diz que é crente, mas não compreende isso. É necessário você compreender que, através da morte de Jesus, você vamos adotivos pelo meio do sangue. Não precisa mais você circuncidar. Não cumprir mais a lei do judaísmo. Porque era assim que se acontecia antigamente. Aquele que reconhecia Jesus como Filho de Deus e queria entrar na crença cristã, no cristianismo, era necessário circuncidar. Mas através da morte de Jesus, vocês são filhos adotivos pelo meio da morte dele. Não precisa mais circuncidar hoje. Mas essa é a incircuncisão. Vamos lá. Não se perca, mas tenha vida eterna. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que me agrada. João 8:29. Essa obediência alcançou o clímax na entrega involuntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Livro de Filipenses 2:8. Por meio da sua vida, sem pecado e morte, sem pecado e morte,
sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E Romanos 3, 24, 26 terminou. Em Cristo vemos a expressão sublime da obediência do amor e da unidade perfeita da Trindade. Amém? Nós vamos ver aí a Trindade. Eu vou perguntar a cada um. A mediação, segundo ponto, a mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse acesso é exclusivo por Ele e é a revelação plena do Pai, o único que pode satisfazer a justiça divina, mediante o seu sacrifício no Calvário. Está vendo aí? A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho e o Espírito Santo testifica no Filho. Assim o caminho para o Pai passa. Assim o caminho do Filho. Assim o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é o homem, que não tem esse acesso entre Filho, Pai e Espírito. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Foi por isso que eu fiz essas perguntas. Quais são os requisitos de nós herdar a vida eterna? Logo no começo da lição. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque nós obtemos a vida eterna pela fé, pela confissão e pelo arrependimento. Se não tiver arrependimento, confissão e fé, não vai ter aceitação. Vamos lá. Terceiro ponto. A aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador, é Espírito da verdade. Foi enviado pelo Pai e pelo Filho Jesus. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Está vendo? É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente para compreender as coisas que está escrito na palavra de Deus. Então, irmão, se o Espírito de Deus tem essa capacidade de convencer as pessoas dos seus pecados, então nós não temos, falar assim, de ficar frustrados quando nós pregamos a palavra. Se nós pregamos a palavra e a pessoa não quer reconhecer seu pecado, não foi falha nossa, é porque a pessoa não quer conhecer que está cheio de pecado. A pessoa não quer conhecer que só há uma salvação que é por meio do Filho. Só há uma salvação que é por meio do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E quem é que convence a pessoa? É o Espírito. Aí tem muitos pregadores se frustram. Por quê? Porque às vezes acontece o seguinte. Às vezes eu prego lá no serviço, saio um pouquinho aqui da lição, lá no serviço eu faço tudo. E meio dia tem 1 hora. E lá, pela graça de Deus, muitas pessoas se converteram, mas foi o maneiro não, foi o Espírito. Foi o Espírito Santo de Deus. E muitos também não deram ouvido. Muitos dizem, maneiro, mas isso aí, cada um tem o seu pensamento. Se o Senhor está dizendo que a gente só vai ser salvo por meio do Filho, se nós acreditar nele sem aceitar ele, não tem salvação, não. Como é que você vai ter salvação se você não vai ter uma confissão a Jesus que Ele é seu Salvador? Só de mente, eu acredito que Ele salva. Mas a Bíblia diz que é necessário confessar com a boca. O livro de Romanos 10 diz isso. É necessário confessar com a boca e crer no coração que Ele é seu Salvador. Não adianta apenas estar preso na mente, eu sei que Ele é o Jesus. É necessário se confessar a Ele.
E só tem essa confissão de fé e confissão de arrependimento se for pelo Espírito. Então não tem nada a não ser por isso, só vem através do Espírito. Só chega até o Filho, através do Espírito, que falar de novo, e só chega até o Pai através do Filho. É segredo, não tem segredo nenhum, é necessário você compreender tudo isso e acreditar que só vem através deles. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Ensina a verdade, livro de João 14:26, que o leu. Regenera os pecados, os pecadores. Sela os que crê, está vendo aí, irmão? O Espírito Santo de Deus, ele nos sela quando a gente crê nele. Deus, ele nos aprova quando você confessamos que Jesus Cristo é o Salvador. Quando aí você fala isso, automaticamente vocês são selados pelo Espírito, pela aprovação de Deus. Há um livro de Tito, pode ser Tito, está escrito isso lá, Tito 3:5. E Efésios, capítulo 1, versículo 13, que opera a santificação progressiva. Como é que essa santificação progressiva ela se opera dentro de nós? Olha lá no livro de Efésios. Talvez vocês não estão compreendendo mesmo que está sendo passado. Como é? E essa santificação é operada dentro de nós. Como é que ela é progressiva dentro de nós? É através de quê? É através do poder de Deus. Efésios. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Deus, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito, ele é a garantia da nossa herança. É o Espírito Santo que é a garantia da nossa herança. Até o dia que Deus nos resgatará. E quando Deus ele não vir buscar a sua igreja através do Filho, é o Espírito Santo que vai nos regenerando aqui na terra. É o Espírito Santo que vai gerando dentro de nós essa santificação progressiva. Deus enviou seu Filho com o papel de nos salvar do pecado. Ele nos ensinou a andar no caminho certo, na santidade, mas para nós manter essa santidade de Cristo, é o Espírito Santo que nos guia para que nós venhamos dessa santidade, uma santidade progressiva que nós venhamos prosseguir no caminho de Jesus. É isso que o autor está falando aqui, no terceiro ponto. Vamos lá. Ele é a progressiva e assegura a perseverança dos crentes. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, revelando a sua pessoa e a obra ao coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória de Deus, o hino, para o nome de Senhor Jesus. Sinopse: o plano da salvação é a obra da Trindade. O Pai envia o Filho, o Pai envia, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Conclusão, não tem mais nada. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e a soberania de Deus, e destaca a perfeita unidade da Trindade, a obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção, e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes que conhecem essa verdade
que fortalece a nossa fé e nos convida a adorar com gratidão a Deus, o hino que nos salvou. Vamos lá, fazer essa pergunta. No primeiro tópico aqui, onde nós encontramos a Trindade? Primeiro tópico, né? Onde é que nós encontramos, eu queria perguntar, onde é que nós encontramos aqui a Trindade de Deus? Primeiro grupo. E aí, pastor João? Primeiro bloco aqui. Nós lemos o envio do Filho e o amor do Pai. Como nós encontramos aqui nesse primeiro tópico? A Trindade de Deus. Isso. Então, vamos lá. Vamos para o grupo. No segundo tópico, nós vemos aqui. Onde é que está a Trindade? Aqui no segundo ponto fala. O Filho é a plenitude dos tempos e a plenitude dos tempos. Nós lemos esse tópico todo aqui. Onde é que nós encontramos aqui a Trindade de Deus? Irmão, você está perguntando isso? Porque a revista do professor, ela nos motiva a fazer isso aqui. Ele fala que depois que terminar a leitura, vocês vão colocar a classe para fazer uma análise de cada tópico, onde nós vemos a Trindade de Deus nos três tópicos. Aí por isso que eu estou fazendo isso aqui. Porque é isso que ele vai despertar dentro da gente, porque o desejo de compreender aquilo que nós estamos aprendendo. Porque aqui, ó, apresentação da lição, nós vamos compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus, a prova de nossa dor, a salvação. Estava lá longe, mas para a gente estar com a mente aqui, mas não tem condição. Está vendo aí, irmão? É necessário a gente compreender o que nós estamos aprendendo. Não é apenas, mas não só estava lendo muito rápido, mas só que a compreensão do texto, os irmãos também estão compreendendo, estão acompanhando a leitura. Então é necessário a gente compreender como nós estamos ouvindo e pegando atenção na leitura. Você não vai só ver o professor lendo. Você vai ter que compreender aquilo que está na sua mão aí dentro. O que está aqui no copo, do pai e dos irmãos. Amém? Eu sou o pastor João, que ele é chato, como professor, eu sou mais, o nosso está arrumado. Vamos lá. O terceiro grupo ali. Onde nós encontramos aqui a Trindade. No terceiro ponto. A Trindade, a Trindade no plano da salvação. E
vocês. O pastor está lá longe. Hein, irmão? O primeiro está no filho, o segundo está na salvação e o terceiro está no amor. Amém? Em nome de Jesus, fazer a pergunta aqui agora. Perguntas. Primeira pergunta. O que significa afirmar que a iniciativa da salvação é um ato da soberania de Deus? Segundo, do ponto de vista histórico, que fatos corroboram que era chegado o momento exato para a execução do plano redentor de Deus para a humanidade? Terceiro, o que significa a declaração nascido sobre a lei? Quarto, qual vontade do Pai é realizada pelo Filho? Quinto, por que a mediação entre o ser humano e Deus é um ato de exclusividade do Filho? Amém? Eu vou passar para o pastor João terminar, no nome de Jesus, e agradeço a Deus por oportunidade. Aleluia, Jesus. Amém. Missão concluída. A aula na escola bíblica não é fácil. Papai Marcelino na próxima aula. Não é fácil não, mas é gratificante parar para ouvir, né, irmão? Parar para estudar, porque quem estuda aprende, né? Cresce. Vamos terminar no louvor. Já deu meia hora. Vamos louvar o 526. 526 da arca, logo mais à noite tem grupo de varões. Está convidado a estar conosco. Hoje que está pregando a irmã Eliane. Mais à noite. Amém? 526, grandioso és tu. Amém. Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Tu és santo, tu és fiel. Tu és digno de honra, de glória, de majestade, de adoração.
Graças a Deus. Amém, irmãos? Abra vossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe, que o Senhor Ele te guarde, que o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos, e a igreja diz: Amém. A paz do Senhor para todos. Glória. Terminou 15 minutos antes. Aleluia.